Andréia, o que é a TRG? Terapia TRG é terapia de reprocessamento generativo. Ele reestrutura o inconsciente da pessoa dos traumas emocionais e psicossomáticos desde a infância, que vão acumulando dentro dela, né? Desde a infância. Então imagina uma pessoa desde a infância sofrer e aí da fase adulta ela vai ter os sintomas como depressão, ansiedade, pânico, entre outras coisas, né? E ele vai reestruturar o psiquismo da pessoa para reorganizar as coisas e vai dissolver isso dentro dela. É como se fosse um software mental que vai justamente limpar o inconsciente da pessoa desses traumas emocionais. Ela vai lembrar, mas ela não vai mais sentir dor. Então, por isso que é profundo e é breve. E quais são os traumas emocionais que a TRG pode tratar? Tudo que for emocional, de fato, a TRG trata. O que for físico, não. Porém, tem coisas que são físicas que são emocionais. Por exemplo, tem dores físicas que são emocionais. E aí é bom até a pessoa, ela vai no médico ver se é emocional, porque o médico ele vai diagnosticar, porque o que for físico, o médico que trata. Se ele diagnosticar, olha, não é nada, porque tem coisas, né, que a pessoa vai lá no médico, ah, você não tem nada, né? Já ouviu falar, né, nisso, né? A pessoa vai, não, você não tem nada, tá bem, de repente é emocional e a pessoa não tem noção. Então a TRG trata o que for a dor física, mas a raiz do problema ela é emocional, a TRG trata. Quanto tempo a pessoa faz o tratamento da TRG? Então, o tempo varia muito, porque é a pessoa que faz o tempo dela, né? Não tem como precisar o tempo que a pessoa vai fazer a terapia. Por exemplo, tem pessoas da mesma idade que eu atendi, de 13 anos de idade, cada um fez no seu tempo, porque cada um tem o seu histórico de vida, sente diferente, né? Os traumas emocionais, uns entendem mais e outros não entendem tanto, entendeu? Então demora muito, né? Às vezes pode demorar um pouco mais, outros são muito mais práticos, né, de resolver. Então o foco é justamente atender a pessoa do jeito que ela é. A TRG atende a partir de qual idade, Andréia? Então, uma criança que ela sabe se comunicar bem, que ela entende toda a orientação, ela já pode ser atendida. Por exemplo, 4 anos de idade pode ser atendido? Pode, entendeu? A partir dos 4 anos pode. Se de 3 anos entender, pode ser também, mas a partir dos 4 anos já tem como atender sim, com sucesso. O terapeuta da TRG pode medicar? Não. Se o terapeuta ele for um médico, porque tem médicos também que fazem a terapia TRG para atender, então ele pode. Um exemplo, se um psiquiatra, além de psiquiatra, se ele for terapeuta da TRG, ele pode. Porém, eu como terapeuta, eu não posso medicar. Somente o médico psiquiatra. Quando vem, né, um paciente já com um medicamento, vindo de algum médico psiquiatra, tem alguma contradição, assim, contraindicação assim, da TRG? O que a gente conversa é o seguinte, por exemplo, a pessoa ela está sendo medicada, ela continua com esse medicamento, usando normalmente. O que não pode é justamente ela tomar o medicamento e fazer a terapia. Não, ela primeiro tem que fazer a terapia, ver o horário que ela toma de costume, não parar o medicamento. Mas ela continua, só que ela tem que ser atendida num horário que ela não tome, entendeu? Ela tem que fazer primeiro a terapia TRG e depois ela tomar o medicamento, porque senão ela não vai ter, assim, controle de si, né? Ela não vai entender o que eu tô falando, porque tem efeitos colaterais, né? Então o resultado já não é o mesmo. Andréia, como é que você conheceu a TRG? Eu tive depressão e eu sempre gostei dessa área e sempre quis isso, né? De trabalhar nessa área, enfim. E aí eu tive minhas dores emocionais e fui buscando. Fui em consultórios de psicólogos, de psiquiatras, tomei medicação. Infelizmente, um dos médicos me deram medicação errado, ganhei muito peso,
com os medicamentos, porque teve efeito colateral. E aí o que acontece? A TRG foi um presente, né? Porque eu nessa busca, eu fiz coaching sozinha, fiz formações. Quando eu cheguei na TRG foi um boom assim de emoções, porque eu falei, meu Deus, é muito prático, é breve, então eu tenho a prática dele, né? Porque eu fiz a TRG, né? Antes de eu começar a atender. Então foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Andréia, você já passou por dores emocionais? Já. E por várias vezes, né? Porque é uma vida, né? Desde a infância até os 30 anos, que foi a minha última depressão, que na verdade foi a terceira depressão que eu tive, né? Porque a primeira foi na infância, depois foi na adolescência e a última foi naquela fase dos 30 anos, né? Aquela transição, né? Dos 30. E aí você começa a ter aquele choque, né? De realidade, de assim, choques emocionais, assim, aqueles conflitos que dão, né? Que dá na pessoa. E agora eu quero ajudar outras pessoas também nessa área da TRG. Andréia, e como foi para você passar por essas experiências emocionais? Quando eu atendo os meus clientes, eu entendo perfeitamente o que eles sentem. Como eu já resolvi há muito tempo, né, que eu fiz a TRG em 2021. Me formei naquele mesmo ano e logo em seguida eu já fiz a terapia e eu fiz por 2 meses. No final de janeiro eu já finalizei e quando foi fevereiro de 2022 já comecei a atender. É como se eu não tivesse passado. Eu lembro das coisas, mas não me afeta. É engraçado isso, né? E aí quando eu vou atender os clientes, eu entendo. Eles vão passar pelo mesmo processo que eu passei, né? Mas cada um, umas dores diferentes, né? Ah, eu não tenho mais problema? Não, todo mundo tem, né? A vida tá aí, né? Mas eu tô resolvendo as coisas da melhor forma possível, na raiz do problema. E por quanto tempo você ficou nesse estado depressivo? Então, como foram várias vezes, né? Eu tive depressão primeiro na infância, depois na adolescência, né? Jovem, na verdade, e depois na fase adulta. Então, no total, nossa, se for ver no total, foram 14 anos, né, de traumas emocionais, porque é bem, né, sobe e desce, bem oscilante, né? Então, assim, eu tive momentos na depressão na infância, não foi resolvido lá. Na adolescência também não foi resolvido, na juventude foi resolvido. E aí, em 2001, fiz a consulta com uma psicóloga maravilhosa. E aí ela me ajudou muito, foi quando eu me libertei, né? Ok. Aí tive outras situações. Com ela eu só resolvi um assunto, um assunto daquele momento, né? Não foi lá de trás, entendeu? Então foi de circunstâncias, né? Então assim, eu tinha que decidir, tinha que resolver naquele momento o que eu poderia fazer. E aí ela me ajudou, tal, e aí eu peguei e decidi. Foi quando eu vim pra cá, né, pro litoral. Aí eu fui vivendo, tal, e aí eu tive a crise dos 30 anos, que dos 30 anos juntou todas as outras etapas, entendeu? Que não foram resolvidos lá. Porque eu só resolvi o caso de sair de São Paulo para vir para cá. E aí foi quando eu resolvi na TRG. Aí foi todo o processo, todas as fases, tipo, a idade total minha ali foi resolvida, entendeu? Então, por essa busca, por se tratar definitivamente, foi onde você conheceu a TRG, né? Exatamente. Eu fui fazendo as formações, coaching, psicologia analítica, psicologia positiva da saúde, fui fazendo, né, gestão de pessoas também, liderança, tal, tudo, né, para autoconhecimento também, enfim, para conhecer também o próximo. Eu já estava me analisando e analisando o outro, buscando, tipo, por que da pessoa ser assim comigo e tal. Quando eu dei de cara com a TRG, viu o anúncio, né, do professor Jair Soares, né, do doutor Jair Soares, falando, né, já te perguntaram se você era terapeuta e tal, e comigo já, porque as pessoas, eu tive esse imã, né, de pessoas
me procurando, né, conversar comigo ou conhecendo ali na hora e já falando da vida e eu conversando com elas, dando dicas, orientações ali. Foi uma triagem ali. Andréia, você é formada em comunicação social. Como é que foi a transição de carreira? A transição de carreira. Todo mundo tem um susto, né, com a transição de carreira, né, porque não sabe se vai dar certo ou não, né. Mas praticamente foi um presente de Deus, assim, que eu já gostava dessa área, então eu saí de uma para outra bem natural, natural, foi muito orgânico, né? Quando eu vi, já tinha me formado e estava buscando já uma terapeuta para me atender e quando eu vi, já estava atendendo, assim, foi muito natural, assim. Andréia, como foi para você fazer a TRG como cliente? E foi presencial? Então, foi online. A primeira vez. Foi incrível, porque assim, eu sempre fui nos consultórios, né, presenciais, e quando eu fiz digital, né, que fala, né, terapeuta digital, eu achei interessante e confortável também, porque eu não precisei, né, me locomover, né, tipo, pegar condução, atraso, então eu falei, nossa, muito, né, assim, prático, né, e, e é a mesma coisa, não muda nada, assim, pelo desconhecido, né, às vezes a pessoa pensa, né, ah, nossa, tem alguma diferença? Não, não tem, é a mesma coisa. Andréia, qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas que precisam de ajuda emocional urgente? A mensagem que eu deixo é para que elas não deixem para depois. O socorro é hoje, entendeu? Tem que pedir socorro, tem que pedir ajuda, é muito importante. Se você tem alguém que pode te ajudar e te auxiliar, então, porque assim, amigo não é terapeuta, né? Então, assim, o terapeuta ele vai falar, vai orientar profissionalmente, né? Sem passar a mão na cabeça, né? Porque o amigo ele vai se compadecer de você, passar a mão na tua cabeça e tal, e isso não ajuda. O que ajuda é fazer a pessoa enxergar o que ela precisa melhorar, o que ela precisa fazer, como proceder, entendeu? E ela vai alavancar, ela vai superar definitivamente, ela vai entender o porquê de tudo, porque tem coisas, né, que a gente busca, né? Por quê? Por quê? Não, é para quê, né? A gente passa por isso, né? Então, pessoal, que a solução, eu digo para vocês, TRG com a Andrea, nós temos uma pessoa muito amada no nosso meio familiar que fez, foi um renascimento, entendeu? Mais ou menos um feedback que eu tô colocando aqui para vocês. Foi um renascimento emocionante, tá? Então, assim, procure saber mais sobre a TRG, chame a Andrea, entendeu? A gente vai colocar o contato aqui direitinho, troca uma ideia, conversa com ela, né? Que ela faz atendimento virtual, faz um bate-papo virtual com ela para conhecer melhor. E como é importante você saber quem é você, para onde você vai, entendeu? Tratar com aquele carinho, com aquela atenção, né, André? Ela tratou Total. com atenção, é uma investigação tão profunda que você não vai acreditar. A TRG, fora outros tratamentos que ela também faz, né, Andréia? Sim, faço. Quando a Né? pessoa, né, não pode até RG, tem outras também, outras terapias para atender. Porém, eu não deixo de atender. O importante é isso. A pessoa precisou de mim, eu estou à disposição. E o melhor é o quê? Atendimento Online. online, galera! Atendimento online, no conforto da sua casa, entendeu? É uma pessoa super divertida, é uma pessoa que vai conversar com você, vai ir a fundo no seu problema e a solução é incrível. Eu não tenho palavras para poder passar para vocês. Então procurem saber, chame a Andrea, tá bom? Porque como é importante alguém cuidar, né, dos seus sentimentos, né, das coisas que vocês passaram com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor, porque ela tem muito amor
a profissão, tá? Então, procure ela, marca um bate-papo virtual, tá? No conforto do seu lar também, né? E procure saber mais sobre a TRG. Andréia, por favor, mensagem pro pessoal sobre a TRG, sobre os problemas emocionais. Vocês não estão sozinhos, tá? No fundo do poço tem uma mola. Já dizia o Dr. Jair Soares. Então, lá tá a solução, e a solução é a TRG, e eu tô à disposição para vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Qualquer coisa, repetindo sempre para vocês, não esqueçam, chame a Andréia, tá? Que ela vai conversar com você direitinho sobre a TRG. Vamos passar aqui o contato e mais pra frente mais novidades. Até mais. Tchau!